Meus irmãos, boa noite, paz seja convosco. Tome o seu assento. Obrigado ao Ministério de Louvor. Que louvor lindo hoje, hein, gente? Parabéns ao nosso Ministério de Louvor, que tem se dedicado para subir nesse altar e fazer com excelência a obra de Deus. Parabéns a todos os ministros. Glória a Deus pela vida deles. Maravilha, irmãos. De manhã nós tivemos um culto muito especial. Participamos aqui da palavra, da oração, e agora à noite será maravilhoso, em nome de Jesus. Quero dar boas-vindas a todos vocês que nos assistem. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, e essa palavra tem alcançado muita gente, em todos os lugares de Minas, do Brasil e até de fora do Brasil. Deus abençoe muito a sua vida. Hoje é um culto especial de Natal, e eu preparei, inspirado por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo, eu preparei algo para compartilhar com vocês. Eu quero começar dizendo sobre o verdadeiro significado do Natal. Essa palavra ela vai ter 3 momentos, e nesse primeiro momento eu quero falar sobre o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. Por que Jesus nasceu? Por que Deus veio à terra? Por que João, o apóstolo João, disse que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós? Por que Jesus veio ao mundo? Por que Deus, por obra do Espírito Santo, engravidou uma mulher virgem? O Espírito Santo concebeu no ventre de uma mulher virgem. Por que tudo isso aconteceu? Qual que é o motivo? Qual o significado do nascimento de Jesus? Isso precisa ficar muito claro para nós que somos cristãos. E eu quero começar essa primeira parte. Serão 3 partes, muito rápido, objetivo como sempre. Mas eu quero ler Mateus capítulo 1, primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21. A palavra de Deus diz assim: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome dele será Jesus. Olha aí, por quê? Olha o significado, olha um deles. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se eu perguntar para você assim, por que Jesus nasceu? Isso tem que estar na ponta da tua língua. Ele nasceu para me salvar dos meus pecados. Então eu vou perguntar e você fala: por que Jesus nasceu? Conta para o teu irmão: ele nasceu para te salvar dos seus pecados. Logo eu entendo que sozinho eu não posso me salvar, eu preciso de um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Pastor Rodrigo, por que Jesus nasceu? Ele nasceu primeiro para me salvar e salvar você e salvar aquele que nele crê dos seus pecados. Ele nasceu para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu para o sacrifício. Olha que coisa linda isso. Ele nasceu para ser o sacrifício. Por que Jesus nasceu? Para demonstrar todo o amor de Deus por nós. Porque a Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor entregando o seu Filho por nós. Por que Jesus nasceu, pastor Rodrigo? Ele nasceu para cumprir as profecias. Quando você pega a Bíblia, olha que coisa linda isso que você vai ouvir agora. Quando você pega a Bíblia, você vê desde o Gênesis profecias dizendo que Jesus viria, que o Filho de Deus viria. Vou te lembrar de algumas, olha só. Lá no jardim do Éden, quando Deus estava dando a sentença para a serpente que enganou Eva, Deus disse assim: do fruto da mulher nascerá aquele que vai pisar a sua cabeça. Estava se referindo a Jesus. Moisés profetizou sobre Jesus.
Ele disse: virá um profeta e ele será maior do que eu, e o povo ouvirá a sua voz. Os profetas de Deus falaram de Jesus, mas sabe qual foi o profeta que mais falou dele? Isaías. Isaías falou tanto de Jesus que ele ficou conhecido pelos estudiosos, os teólogos, como o profeta messiânico, o profeta que mais anunciou a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Messias quer dizer o enviado de Deus. Isaías profetizou: um filho nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O governo estará sobre os seus ombros e não passará jamais. Todos os profetas, dos maiores aos menores, falaram de Jesus. E quando eu falo de profeta maior e menor, eu não estou me referindo no quesito importância, porque todos foram importantes. Eu estou me referindo a tempo em que eles profetizaram. Como por exemplo, alguns profetas profetizaram durante 40 anos. Por isso são conhecidos como profetas maiores. Vamos citar alguns aqui: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são conhecidos como profetas maiores. Todos eles falaram de Jesus, do nascimento, do Messias, do ungido de Deus, do Salvador do mundo, da luz para os que estavam perdidos na escuridão. Os profetas menores também falaram de Jesus: Zacarias, Sofonias, Ageu, Amós, todos eles, Malaquias, profetizaram a vinda de Jesus. Então, quando alguém me pergunta por que Jesus nasceu, eu tenho na ponta da língua: Ele nasceu para nos salvar dos nossos pecados. Ele nasceu para demonstrar o amor de Deus por nós. Ele nasceu para cumprir as profecias de Deus. Ele nasceu para nos reconciliar com o Pai. Lá no jardim do Éden, o pecado nos separou de Deus. Você pode ver que no tabernáculo, no templo de Salomão, Deus ficava dentro de uma arca, dentro de um lugar chamado Santo dos Santos. E para separar Deus do homem, tinha uma cortina, tinha um véu. Somente um homem na terra, o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar no Santo dos Santos. Então Deus estava separado do homem. Mas a Bíblia diz que Jesus nasceu e foi para a cruz, e quando Ele morre na cruz, o véu se rasga de cima a baixo, e Jesus une o homem de novo com Deus. Se você puder, aplaude Ele e dá gritos de aleluia. Aleluia. Pastor Rodrigo, por que Jesus nasceu? Ele nasceu para nos dar vida e vida com abundância. Ele nasceu para trazer o céu para dentro de nós. Ele nasceu para construir de novo a imagem, o caráter de Deus nas nossas vidas. Jesus nasceu por isso, e Ele está aqui nessa noite. Agora, nessa segunda parte da mensagem, eu quero contar um pouquinho para você de como foi perfeito o plano de Deus para o nascimento de Jesus. Não foi simplesmente assim: nasceu um menino. Não, irmão. Deus, com sua perfeição, Ele preparou tudo para Jesus chegar. Eu quero falar um pouquinho sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento dele. Como foi que ele veio ao mundo? Antes de falar de Jesus, eu preciso falar de João Batista. Olhe para cá. Um dia, o pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, estava trabalhando no templo, porque ele era sacerdote, e ele estava no altar de incenso, no altar da oração. E Zacarias então tem uma visão de um anjo. O anjo aparece para Zacarias e diz assim: Zacarias, Deus ouviu as suas orações, porque Deus ouve orações. Deus ouviu as suas orações, e a sua mulher vai ficar grávida, e a sua mulher dará à luz a um menino, um homem, e ele vai preparar o caminho do Senhor. Zacarias era sacerdote, trabalhava na igreja, mas quando viu o anjo e ouviu o anjo, ele não acreditou. Ele viu o anjo, olha só, ele trabalhava na igreja, viu o anjo, ouviu o anjo, mas não acreditou.
Ele disse assim para o anjo: mas como que pode isso acontecer? Eu sou um velho, a minha esposa Isabel é uma velha, e se não bastasse sermos velhos, ela é estéril. O anjo então disse: Zacarias, porque você duvidou, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. Daquele momento em diante, Zacarias não conseguiu falar, ele ficou mudo. Termina então o turno de trabalho, de serviço na obra, ele volta para casa mudo. Chega em casa, se deita com a sua esposa e a Bíblia diz que ela fica grávida. O que é que todo casal, todo pai e mãe faz quando uma mulher engravida? Vai preparar o enxoval e vai escolher o nome do menino. Zacarias, o pai de João Batista, ele estava mudo. E então ele escuta a mulher dele, Isabel, junto com as familiares, junto com as amigas, escolhendo um nome para o menino. Vai chamar Pedro, vai chamar Tiago, vai chamar Antônio. E ele fazia assim, Ele não conseguia falar, até que alguém teve a brilhante ideia de dar para ele uma tábua, como se fosse um papelão, e deram para ele uma caneta, uma pincel, e ele escreveu o nome do menino, que chamaria João, porque esse nome veio do céu. O anjo deu a direção para ele. Escute isso que eu estou te dizendo. Isabel está grávida. Ela está grávida de João Batista. Ela está grávida de 6 meses. Quantos meses? Ela está grávida de quantos meses? Ela está grávida por uma promessa de Deus e por um plano de Deus, porque João Batista tinha que nascer primeiro que Jesus, para preparar o caminho para ele. Isabel está grávida de 6 meses, e o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, agora vai aparecer para Maria, uma menina jovem, noiva e virgem. Jovem, noiva e virgem. E o anjo aparece para Maria e diz assim: Maria, você foi escolhida, você é uma agraciada, a graça de Deus está sobre a tua vida, você é uma mulher bem-aventurada, você é muito feliz. O Senhor escolheu você para ser mãe do seu filho. Escute isso. E Maria olha para o anjo e diz assim: mas eu sou virgem, eu nunca me deitei com nenhum homem, eu estou noiva. E o anjo diz assim para ela: você vai ficar grávida do Espírito Santo. O filho que vai nascer de você vai ser obra do Espírito Santo. E aí Maria diz assim: então que assim seja, que eu possa servir ao plano de Deus. Uma curiosidade: o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, sacerdote, trabalhando no templo, o Zacarias viu e ouviu o anjo e não acreditou nele. Apareceu para Maria, que era uma simples moça daquele lugar, e ela acreditou nele. Ou seja, você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário, você não precisa ser diácono para acreditar que Deus existe e que a promessa de Deus é real para a tua vida. E então Maria, ela fica grávida do Espírito Santo, grávida de Jesus. E o mais lindo é que o anjo fala assim: você vai ficar grávida de um menino, o nome dele vai ser Jesus, e ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Olha como que Deus é perfeito. Vai ser homem, vai ter o nome de Jesus, e a missão dele é salvar o mundo do pecado. Então o que eu entendo? Que Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Deus está no passado, está no presente e está no futuro. Esse é o Deus que você serve. Confia nele que vai dar tudo certo. Agora escute: Maria está grávida do Espírito Santo, esperando Jesus. Lembra da Isabel? Ela está grávida de 6 meses. Você lembra disso? O menino então começa a crescer. Jesus começa a crescer no ventre de Maria. E João Batista está crescendo no ventre de Isabel. Se você não sabe, elas eram parentes, talvez primas de primeiro, segundo, não sei qual grau, mas elas eram parentes próximas. O que é que acontece? Maria vai até a casa de Isabel para contar a boa nova,
porque você tem que contar com quem celebra com você as coisas que Deus está fazendo na sua vida. E ela vai à casa de Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel, ela diz assim, ó: paz seja contigo, Isabel. A Bíblia fala que João Batista ficou cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. Dá um glória a Deus por isso. Só pela presença de Jesus no ventre de Maria, o poder de Deus já encheu a vida de João Batista na barriga da mãe. Escuta essa. Só que Maria estava grávida e estava noiva. Olhe para cá. Nós estamos falando de tempos diferentes. O que José pensou? Os casados aqui, o que você pensaria se a tua esposa chegasse grávida, ou a tua noiva, a tua namorada, dizendo que ficou grávida do Espírito Santo? O José deve ter coçado a cabeça e falado assim: você está grávida de quem? É do Espírito Santo. Ele falou: de quem? É do Espírito Santo. Entendi. Sabe o que o José pensou? Essa noite eu anoiteço, mas amanhã eu não amanheço. Vou vazar. O José então foi para casa planejando sumir. Por quê, pastor? Porque todo mundo ia pensar que ele tinha engravidado Maria, era o óbvio. E ele não era casado com ela, isso seria uma grande desonra. E se não fosse ele que tivesse engravidado ela, então ele ia tomar fama de chifrudo antes de casar. Imagina a cena, imagina a situação. O que o José faz? Ele vai embora pensando assim, ó: eu vou arrumar minha mala e eu vou desaparecer. Mas o mesmo anjo que apareceu para Zacarias e falou de João Batista, o mesmo anjo que apareceu para Maria e falou de Jesus, aparece para ele em sonho e diz assim: não abandone Maria, porque ela te falou a verdade, ela está grávida do Espírito Santo. E esse homem chamado José, que estava planejando fugir, o que ele faz? Ele assume o noivado, ele se casa com Maria grávida. Ele casou. Só que ele era um homem tão digno, de tanto respeito, e entendeu a missão da sua esposa, que a Bíblia diz, olhe para cá, que a Bíblia diz que tem essa palavra na Bíblia, até o dia que Jesus nasceu, José não teve nenhuma relação com ela. Ele esperou Jesus nascer para assumi-la de fato como esposa, para tê-la de fato como sua mulher. Uma curiosidade, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, logo depois que Jesus nasceu, José e Maria, naturalmente como um casal casado, eles tiveram filhos. Está escrito aqui o nome dos filhos deles: Tiago, José, Simão. Ele tinha pelo menos 4 irmãos e 2 irmãs, pelo menos. A Bíblia fala o nome deles. Pastor, mas a vida inteira eu ouvi dizendo que Maria era virgem. Sim, ela era virgem até o Espírito Santo colocar Jesus dentro dela. Jesus nasceu e José a tomou como esposa, e isto não diminui em nada a honra de Maria. Onde que está o pecado? Uma mulher ter filhos com seu marido. O que desabona Maria dela ter uma família linda? Nada desabona ela por isso. Mas você precisa entender que ela era casada e que está aqui o nome dos filhos dela. Tá bom, olha o plano de Deus para Jesus nascer. O anjo visita Zacarias, visita Maria, visita José. Só que agora Jesus nasce, e ele nasce onde? Em Belém. Mas peraí, José e Maria não eram de Nazaré? Sim. Por que Jesus nasce em Belém? Porque Deus preparou o cenário todo. Olha para mim, para você entender. Naquele tempo foi feito um censo. O governo convocou todo o povo daquela região da Judéia para contagem, o censo, tipo o IBGE faz no Brasil,
para saber quantos brasileiros, para saber quantos que são homens, quantos que são mulheres, quantos que são crianças, a faixa de escolaridade, enfim. José e Maria tiveram que sair de Nazaré e ir para Belém. Só que Maria estava grávida de 9 meses, ela já estava para dar à luz. Quando eles chegaram em Belém, olhe para cá, muita gente não sabe disso que vai ouvir agora. Muita gente acha que José e Maria foram direto para a manjedoura. A Bíblia diz, fala de forma muito clara, que eles só foram para a manjedoura porque todas as hospedagens estavam lotadas. Os hotéis estavam lotados. Como não tinha lugar de ficar, e Maria entrou em trabalho de parto, o que José fez? Levou ela para a manjedoura, para ela dar à luz lá entre os bichinhos, entre os bois, as ovelhas. Ah, pastor, pensei que eles tinham ido direto. Não, é porque não tinha vaga nas hospedagens. A cidade estava lotada por causa do censo. José e Maria, olha que lindo isso, gente. José e Maria estão em Belém, Jesus está nascendo na manjedoura, e Deus está guiando 3 reis através de uma estrela brilhando no céu. 3 reis estão vindo do Oriente para adorar o menino Jesus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Só que a Bíblia fala, preste atenção, a Bíblia fala que quando os 3 reis chegaram em Jerusalém, onde que eles foram primeiro? No palácio de Herodes. Por quê? Se você é um rei e vai para uma nação que tem outro rei, obviamente, para seguir o protocolo, você tem que avisar que está passando por aquela terra. Os 3 reis então passam pelo palácio de Herodes, e eles anunciam para Herodes que estão vindo de longe, guiados por uma estrela, para adorar o rei que estava nascendo ali. Quando os 3 reis viram para Herodes e diz assim, ó, viemos para adorar o rei que nasceu. Herodes é rei. O que ele pensou? Ué, eu sou o rei, e esses 3 reis vieram adorar um rei que nasceu? Eu preciso cortar esse mal pela raiz, eu preciso acabar com isso. O Herodes então, de forma maligna, diz assim para os 3 reis: ah é? Vão lá, adorem ele, depois volta aqui e me conta onde é que ele está, que eu quero ir lá adorar ele também. Mas era mentira, Herodes queria matar Jesus. Herodes queria matar Jesus. E então a estrela, olha só, isso tudo faz parte do plano de Deus para Jesus nascer. A estrela está guiando os 3 reis, e quando a estrela para, os 3 reis então encontram a manjedoura onde Jesus estava com Maria e José. 3 reis entram na manjedoura, e a Bíblia diz que eles abrem os seus tesouros, se prostram diante de Jesus e o adoram como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles então dão presentes para Jesus. Quais presentes? Ouro, incenso e mirra. E eu vou te contar agora por que eles levaram ouro, incenso e mirra. Olhe para mim. Quando eles adoram a Jesus, Jesus está nascendo na manjedoura, eles o adoram, e eles então vão dormir, e no sonho Deus aparece para os 3. O que Deus fala com os 3? Não voltem pelo mesmo caminho que vocês vieram. Não voltem pelo caminho de Herodes, voltem por outro caminho. Quando Herodes, o rei de Israel naquela época, percebeu que havia sido enganado por aqueles 3 reis, que eles não voltaram para contar para ele onde estava o menino rei que havia nascido, Herodes então faz um decreto. Pergunte qual? Mande matar agora todas as crianças de 0 a 2 anos. Ele não sabia onde estava Jesus.
que ele faz? Ele manda matar todas as crianças de 0 a 2 anos. E o anjo do Senhor, que havia aparecido para Zacarias, para Maria, para José, o anjo do Senhor que havia aparecido em sonhos para os 3 reis, esse mesmo anjo agora aparece para José e diz assim: ó, foge com a sua esposa e com o menino para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. Pastor, por que os reis levaram ouro, incenso e mirra de presente para Jesus? Aquilo ali era Deus provendo a viagem que eles tinham que fazer para o Egito. Irmãos, José era carpinteiro, a carpintaria estava fechada, porque ele tinha que ir em Belém fazer o censo, mas o plano dele era voltar. Só que agora do nada vem uma ordem do céu: vai para lá, porque o rei está querendo matar Jesus. Então ele tem que pegar a esposa sem planejar nada e ir morar no Egito. Só que quando Deus dá uma missão, Deus dá a provisão. Levanta a mão para receber isso. Quem recebe a missão de Deus vai receber a provisão do céu também. Toma posse disso aí em nome de Jesus. A Bíblia fala que José, Maria e o menino Jesus mudaram-se para o Egito e ficaram lá 2 anos, até que Herodes morreu. O rei que queria matar Jesus morreu. O que acontece? O anjo aparece de novo para José. Olha o cuidado de Deus com o nascimento de Jesus. Eu queria que você entendesse. Por que eu estou contando tudo isso? É porque Ele tem cuidado de você também. Eu quero declarar que pessoas vão ter sonhos, homens vão ter provisão de Deus. Deus está movendo céu e terra para cumprir na tua vida e na tua casa o plano, a promessa e o projeto dEle para a tua vida. Se tem alguém entendendo o cuidado de Deus por você, aplaude e glorifica o nome dEle. Diga glória a Deus. Agora escute isso. O anjo aparece para José e ele volta do Egito para Nazaré, onde ele era carpinteiro. Deus proveu tudo. Havia uma profecia dizendo assim, ó: do Egito chamei o meu filho. Tudo já estava nos planos de Deus. Eu quero dizer para você que todo levante, toda perseguição, todo mal que intentarem fazer contra você, Deus já está com isso na agenda para te dar livramento. Ei, já está escrito no céu que o céu vai te livrar, vai te proteger, vai te guardar e vai te dar vitória. Ou seja, Deus está, não é um não, são centenas de passos na frente dos nossos inimigos. E então Jesus volta para Nazaré e ali ele mora até 30 anos de idade. E aí de 30 anos para frente você conhece a história. E agora eu entro na terceira parte da mensagem para encerrar. Você já sabe por que ele nasceu. Ele nasceu para nos salvar dos pecados, para mostrar o amor de Deus, para nos reconciliar com Deus, para cumprir as profecias e para nos trazer a vida com abundância. Você já sabe como que foi todo o cuidado e plano de Deus para ele nascer. Mas agora eu quero falar nessa última parte sobre o espírito do Natal. Olha para cá. Vocês sentem, vocês conseguem sentir que nessa época do ano a atmosfera muda? Vocês conseguem sentir isso? Que tem um clima diferente, existe algo diferente acontecendo nas casas, nas igrejas, na vida das pessoas. O que é isso, pastor? Eu chamo de espírito do Natal. Ou seja, isso é um mover de Deus que está ligado ao nascimento de Jesus. Eu vou te explicar isso melhor. Olha para cá que você vai entender. Olha para mim. Você já percebeu que quando chega o Réveillon tem um espírito diferente? Qual que é o espírito do Réveillon? Projetos, metas, objetivos novos.
esse ano agora eu vou emagrecer. Esse ano agora eu faço academia. Esse ano agora eu vou guardar dinheiro. Você já percebeu que o espírito da virada, o espírito do Réveillon é um espírito de projetos? Olhe para mim. Vocês já perceberam que a segunda-feira tem um espírito? Como é que é o espírito da segunda-feira? Olha o espírito da segunda, Jéssica. Como é que é o espírito da sexta-feira? Final de semana chegou. Espírito de segunda. Faz a cara de segunda-feira aí, deixa eu ver. Faz cara de sexta-feira aí, deixa eu ver. É diferente. Você já percebeu que quando você vai num velório, tem um clima que é diferente do clima de uma festa? Você já percebeu que tem época do mês, do ano, tem dia da semana que é diferente um do outro? Você já percebeu que quando chega Réveillon é projeto? Você já percebeu isso, que o clima muda? Qual que é o clima de Natal? O que Deus está movendo? O que Deus quer falar com a gente? O que é que Deus está tentando nos ensinar nesse clima de Natal? O que a gente precisa se atentar e aprender com Deus nesse tempo? O que Deus está tentando falar com a gente? Se aproxime da sua família. O que é a primeira palavra que vem quando a gente lembra de Natal? Família unida. Deixa eu te contar uma coisa. Não dá para servir a Deus e odiar a sua família. Não dá. Não dá. A Bíblia diz assim, ó: aquele que não cuida da sua família negou a fé e é pior do que o incrédulo. Eu não posso dizer que amo a Deus e odeio a minha família. Eu sei que tem família que é difícil. Eu sei que tem família que dá muito problema, mas isso não nos dá direito de odiar a nossa família. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: aproveita esse clima, esse espírito e faça um concerto com a sua família. E fazer concerto, e quando eu falo de família, eu não estou querendo dizer que você tem que se sujeitar a todos os abusos, ou críticas, ou coisas ruins que a sua família promoveu e promove na sua vida. Eu estou querendo dizer que você precisa entender que a tua família faz parte do plano de Deus junto com você, porque tem uma palavra aqui que diz assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem uma palavra que diz assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por pior que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seus primos, por pior que sejam eles como pessoas, eles são a sua família. Ore e os abençoe em nome de Jesus. Qual que é o clima que nós estamos? União, família. É tempo de estar junto. É tempo de se aproximar de pessoas que te fazem bem. Qual que é o clima que a gente está vivendo agora no Natal? É o clima do perdão. É o clima da reconciliação. Não tem no ano um tempo melhor do que esse, sabe para quê? Para você acabar com inimizade, com discórdia, com briga. Liga, manda uma mensagem, vá pessoalmente, reconcilie com quem você brigou. Eu tenho um amigo que todo final de ano, ele faz uma lista de pessoas que podem estar com raiva dele. Sabe o que ele faz? Ele liga para todos. Ele diz assim: Rodrigo, eu nunca passo a virada de ano, Natal e virada de ano, brigado com ninguém. Eu aproveito esse clima, de Natal, que é um clima família, é um clima de perdão, é um clima de união, e eu me reconcilio com todas as pessoas que eu tive algum atrito ou problema. Aproveita esse dia, aproveita essa data, esse espírito, e liga e conserta.
Deixa eu te dar uma palavra aqui muito, muito simples, mas muito forte. Você sabia que quando a gente está brigado com alguém e não quer pedir perdão, e não quer reconciliar, e não quer dar o braço a torcer, você sabia que quando a gente não dá o braço a torcer e não facilita uma reconciliação, você sabia que Deus não aceita as nossas ofertas? Está escrito na Bíblia: quando você for no altar levar a tua oferta e lembrar que tem alguém que está ferido com você, que está brigado com você, a Bíblia diz assim, ó: deixe a tua oferta no altar, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão, depois volte e receba a bênção. Sabe o que isso significa? Deus não recebe nada das mãos de quem tem coração magoado. Deus não recebe nada das mãos de quem tem coração cheio de ódio. Deus não recebe nada das mãos de corações que não perdoam. Aproveita esse clima. É o clima, é a hora, é o momento. Deus vai contigo, pode ter certeza. Tem um negócio acontecendo no ar, Deus está fazendo. Liga para tua mãe, teu pai, teu irmão. Liga para aquela pessoa que um dia vocês foram grandes amigos e hoje vocês não olham na cara no outro, está bloqueado. Liga, pede perdão, se humilha. A Bíblia diz que aqueles que se humilharem serão exaltados por Deus. Reconcilia. O espírito do Natal é o espírito da família. Não é hora de andar sozinho. O espírito do Natal, o mover que acontece com o nascimento de Jesus, é um mover de unidade, de perdão, de reconciliação. E olhe para cá, é um mover de generosidade. Por que todo mundo compartilha presentes no Natal? Se o aniversariante é Jesus. Por que todo mundo presenteia uns aos outros? Porque o Natal carrega consigo o espírito da generosidade. Olha o que os 3 reis fizeram. Eles chegaram e derramaram ali os seus tesouros. Eles abriram os seus tesouros e honraram a Jesus. É hora de você mostrar sua generosidade com Deus, com as pessoas que estão à sua volta. Abençoe alguém. Eu já ensinei para vocês, existe a oferta da mão direita, que é a oferta para baixo, para quem está abaixo de você. Ajude um necessitado. E existe a oferta da mão esquerda, que é a oferta da honra, é para quem está acima de você. Abra suas mãos, tanto para baixo, quanto para cima. É hora da gente mostrar generosidade. O clima de Natal é clima de família. Repete isso comigo, diga família, união, gratidão. Fala bem forte, gratidão. É hora da gente mostrar gratidão, porque Ele nasceu para perdoar os nossos pecados. Ele nasceu para nos dar vida com abundância. Ele nasceu para cumprir a promessa de Deus na nossa vida. Ele nasceu para nos levar de volta para os braços de Deus, o Deus do jardim do Éden. Ele nasceu para que possamos viver o melhor do céu aqui nessa terra. Se você recebe essa palavra na tua vida, aplaude e glorifica o nome dEle aí. Aleluia! Fica de pé que a gente vai orar agora. Fica de pé.